sente na pele de uma mulher, porque nós somos assim. Então, assim, gente, boa noite para todas e todos, mas em especial a todas as mulheres. O grande abraço da família Fenaras, que está aí, está aqui e vai estar em qualquer lugar que você queira que o Fenar esteja. Estamos aqui de portas abertas. É um grupo de pessoas de estado, com mais de 20 estados, que acreditou e vai lutar por cada um de vocês, tá certo? Então, já vou passar para a doutora Elane, porque eu acho que vale a pena hoje mesmo a gente estar esclarecendo. Claro, só fazendo as perguntas, porque eu sou trabalhadora e mulher, e ela, no papel de advogada e jurídica, que vai estar nos esclarecendo como a gente trabalhar com isso, como a gente identificar, aonde denunciar, o que a gente pode fazer. Doutora Elane, boa noite, muito obrigada pela presença mais uma vez, pela parceria, pela confiança que você está dando a esse grupo que lhe fez esse convite. Muito obrigada, viu? Sinta-se à vontade. Obrigada pelo convite. E onde tiver um agente de saúde, a gente vai estar, assim, lá fazendo a discussão, fazendo o debate. Meninos, boa noite mais uma vez. Falar sobre violência contra as ACS e ACE foi um tema que nos incomodou muito, principalmente o não falar sobre ele. É importante aqui, eu quero falar com todos os representantes sindicais de classe, associações, sindicatos municipais, regionais. É muito importante, e aqui como movimento das trabalhadoras ACS e ACS sem medo de violência, nós termos essa pauta como pauta permanente das nossas entidades de classe, porque é um assunto que o silêncio gera mais impunidade, gera mais medo, gera mais constrangimento, né? Nós tivemos nesse ano um fato que ficou à margem de muitas entidades e que muitas vezes tomou proporções aí nas redes sociais, inclusive na televisão, como um fato isolado, e não é, infelizmente, não é um fato isolado, que é a violência sexual contra a trabalhadora CS e ACE. As mulheres que exercem a atividade de agente comunitário de saúde, agente de DMI, elas trabalham na rua. E geralmente sozinhas, Valda. E isso em ambientes que nem sempre são seguros. Porque quando você conhece uma comunidade, você vive anos e anos ali, você vê aquela comunidade crescer, você tem um certo conforto, uma certa segurança. E por que nós atrelamos PENAB a esse assunto hoje? Porque as gestões municipais, Valda, estão tirando do ACS e estão tirando do ACE essa... Gente, me perdoa, porque realmente, infelizmente, pela viagem que fizemos, não foi possível a gente achar um local mais conveniente. Mas eu gostaria de dizer assim, que muitas vezes os gestores agora colocam os ACS e ACE em ambientes de áreas descobertas, em ambientes, Valda, que é para fazer cadastro, em ambientes de área vulnerável, de área de violência, e pouco se importam com o risco que está se colocando aquela pessoa, aquele ser humano, e principalmente as mulheres, né? A gente procurou, dentro das lideranças que fazem esse debate no Fenaras, qual seria o grande problema, qual seria o grande tema para a gente levantar agora durante esse Dia Internacional da Mulher. E, infelizmente, a gente tem vários casos nesse sentido. Eu quero aqui externar como um exemplo trágico da omissão desse debate, dessa pauta, a morte da companheira Leci Mendes Brito. Morte, vocês me ouviram falar isso? Morte. Né? Nossa companheira Valda fala sobre a violência sexual sofrida por um agente comunitário de saúde ao abrir o PSF em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E eu estou trazendo algo mais sério ainda, tendo em vista que ela perdeu a vida. Leci, agente comunitário de saúde desde 1998. 1998, da zona rural. E no trajeto entre a sua casa e a unidade de saúde em Camamu, foi sequestrada, violentada,
e morta. E morta. Então, aqui fica nosso alerta, que outras Lecis, outras Marias, outras Franciscas, outras Márcias, outras Letícias, não possam passar por esse constrangimento, por esse risco, sem que as entidades de classe possam estar ouvindo. Eu, como advogada, Valda, já fui por várias vezes abordadas em PAD, processo administrativo disciplinar, com colegas que antes eram agentes de saúde, agentes de NEMIAS, agentes comunitários exemplares. E de um período, do nada, entre aspas, começa a se negar a trabalhar em campo, na área, a não aceitar as suas atividades de campo, a ponto de não falar nem com ninguém da sua equipe, com o seu supervisor, com o seu superior, e isso ficar dentro dela. Quando eu chego no PAD, ela me chama e diz: olha, doutora, aconteceu isso, eu fui violentada, eu fui amolestada, eu não posso passar naquela rua, porque eu fui surpreendida assim, assado. E não tenho coragem de contar isso, porque a minha igreja não permite, porque o meu casamento vai desmoronar, porque a minha equipe não vai acreditar em mim. Então, esse tema em particular, Valda, ele é mais corriqueiro do que a gente gostaria que fosse. E eu quero aqui hoje ser a voz de tantas mulheres, Valda, que já chegaram em mim como profissional, que às vezes não vai a uma delegacia de polícia registrar a ocorrência. E a gente precisa dar aqui um alerta aos representantes, aos presidentes de sindicato, aos presidentes de associação, aos diretores sindicais, aos representantes que aí estão, que nós precisamos colocar essa pauta como uma pauta permanente da categoria. Porque eu fui questionada, Valda, mas vamos tratar de assédio moral. Olha, o assédio sexual, ele é muito mais perverso do que o moral. Porque o assédio moral vai muito do conhecimento do trabalhador dos seus direitos. O assédio sexual, ele vai além disso. Ele vai da natureza do ser humano, de ser mulher. Eu não tenho a opção de dizer: eu quero conhecer dos meus direitos. Inclusive da força física. Exato. E muitas das vezes isso acontece, inclusive com colegas de trabalho, de equipe. E geralmente superiores, hierarquicamente dizendo. E aí sim vem o assédio moral, vem o assédio sexual, tudo junto. Então as nossas entidades precisam estar preparadas para ouvir. Precisam estar receptivas. A mulher, a colega, a CS, a CE, ela precisa estar à vontade para contar isso. Ela precisa se sentir segura de que, ao contar isso, alguma providência vai ser tomada. Então, eu queria falar com vocês hoje quais são as providências a serem tomadas nesse caso. É preciso que a gente tenha aqui, Valda, você como agente de saúde, eu sei que você debatendo esse assunto comigo, você falou: olha, Elane, eu fiquei 7 anos trabalhando de dupla com a minha colega, quero até mandar um abraço, Gal, fez aniversário esses dias aqui de Guanambi, né? Glaudez, minha amiga Glaudez, Glauciane Borges, aqui do bairro BNH. Pronto. Minha companheira há 30 anos. Pronto. Ruth também me disse que no início da sua atividade, ela fazia trabalho de dupla, né? E isso faz com que a agente de saúde que vai para uma área que é uma área de vulnerabilidade, de violência social, ela se sinta mais protegida, que ela não esteja só. Então, uma das nossas estratégias aqui, e eu quero que se você está passando por isso, entre em contato com o FENARAS. Nós estamos, graças a Deus, construindo um corpo de colaboradores através do movimento, Valda. Eu acho que é importante ser dito. Eu quero te agradecer pela iniciativa, Valda. Liga para um, liga para outro,
Hoje já estamos de forma voluntária nesse trabalho na assessoria jurídica, doutor Marcos no Piauí, na assessoria jurídica, o pessoal da ASA já se colocou à disposição não só a assessoria jurídica, mas também a questão de psicólogas e psicólogos para fazer o atendimento das companheiras via de forma remota, para a gente conduzir, orientar melhor essas coisas, né? Então, procurar ajudar de alguma forma. A gente precisa procurar ajudar de alguma forma. Perfeito. Eu quero colocar aqui para vocês, então, que nós vamos ter logo, aí na chamada do FENARAS, o apoio da nossa colega psicóloga Edilamar Teixeira para trabalhar sobre isso, cedida aí pela ASA. Teremos também uma companheira lá do estado de Goiás, senador Canedo Valdo. Eu fiquei emocionada quando a gente fez o chamamento para colaborar sobre esse tema. Nós descobrimos que nós temos agentes comunitários de saúde, psicólogas, que já se colocaram à disposição para fazer isso. Quero agradecer o colega, diretor do FENARAS, Josué, que localizou a nossa companheira. Quero aqui colocar o nome dela para a gente trabalhar. Quase me achará, Elaine, lá de Senador Canedo, Elaine Martins, psicóloga e agente comunitária de saúde. E eu tenho certeza que nós poderemos fazer um trabalho muito interessante sobre isso. Mas de forma jurídica, de forma objetiva, eu gostaria de colocar a vocês que a Lei Ruth Brilhante, veja aí, a Lei Ruth Brilhante, no seu artigo 6º, todas as mulheres que estão aí nessa condição, aos nossos colaboradores aí, nossas entidades de classe, no artigo 6º, parágrafo 4º, eu gostaria de fazer a leitura desse parágrafo. Artigo 6º, parágrafo 4º. Diz assim: a área geográfica que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo será alterada quando houver risco à integridade física do agente comunitário de saúde ou de membro da sua família decorrente de ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua. Bom, isso aqui já é uma conquista da Lei Ruth Brilhante. Eu me recordo muito bem, Valda. Ruth fez muita questão de fazer isso, porque já na sua época nós já passávamos por isso em Goiás, nas suas visitas aos estados. Ruth tinha uma perspectiva de ser mãe de todo mundo. Então ela tinha assim, verdadeiramente um olhar tão carinhoso que as pessoas tinham a liberdade de chegar nela e contar as coisas. Né? Então, nós tínhamos para as agentes comunitárias de saúde um grande problema, que era, eu não posso deixar de atender fulano, mas lá eu fui assediado, o cara tirou a roupa e ficou com as partes íntimas lá me mostrando, eu não tenho coragem de ir lá. E como eu vou fazer isso? Né? Aí fica o interesse da população e a minha integridade física. A Lei Ruth Brilhante, no artigo 6º, parágrafo 4º, faz isso. E eu quero chamar a atenção aos presidentes do sindicato, aos diretores sindicais, classistas, associação, que a lei não exige que seja feita boletim de ocorrência. Então é preciso que a gente mantenha essa pauta e coloque em prática a questão da representatividade, Valda. Chegar e não expor o colega, mas exigir, enquanto pauta permanente, que isso seja imediatamente acolhido pela administração pública. Sim. Então, um dos encaminhamentos do FENARAS é que a gente possa colocar isso. Pauta de reivindicação do sindicato da Associação para a Gestão. Fazer uma pauta de acolhimento de casos de violência sexual contra as ACS e ACE. Fazer uma política de prevenção. Se você vai atuar agente de endemia numa área de violência, geralmente os agentes de endemias, eles não têm, né, negligenciando a lei, a gente vai falar disso em outra oportunidade. Eu ainda quero, viu, Valda, que você me chame um debate só sobre agentes de endemias, é importante demais a conta. Coloque lá na sua pauta o agente de endemia que faz aí as colegas, a CE, colegas agentes, que vão fazer lotes baldios, que vão fazer casas fechadas em locais de violência, em local de conhecida violência, em lotes baldios, que coloque a condição de que ela não vá só,
e vá trabalhar em dupla, que pelo menos tenha gente próximo, para evitar esse tipo de crime, de assédio. As agentes comunitárias de saúde, fiquem atentas à questão dos seus colegas de equipe, ao enfermeiro, ao médico. Eu preciso falar sobre isso, né? Que muitas das vezes acontece isso também. Aos colegas homens que estão aí, fiquem atentos, né? A comunidade em si. Se você tem uma residência que você não tem segurança de estar fazendo essa visita sozinha, chame uma colega, que a gente precisa agora ter a sensibilidade desse processo, de compartilhar essas visitas. Quanto ao FENARAS, nós estamos fazendo aqui uma proposta ao Ministério da Saúde, vamos encaminhar isso, para que a PENAB seja mais receptiva a essa política, Valdo. A gente precisa compreender, nós estamos passando um momento muito importante, que é o recadastramento ou o cadastramento das pessoas. Tem muito município aí fazendo um negócio que é tirar a gente de saúde da sua área, que está toda cadastrada, e jogando para a área descoberta. A gente vai falar sobre esse tema agora há pouco, sobre a PENAB. Mas, antes de qualquer coisa, independente da negociação que você fizer na sua base, não faça a área descoberta só. Se você fizer, vai com outra pessoa, vai com outra colega, divida, vai do lado da rua, vai do outro, a outra do outro, mas fique próximo de alguém que você possa pedir socorro, porque isso é um assunto muito sério. Eu queria, então, passar para vocês, colegas aí, ACS e ACE, entre as resoluções do FENARAS, nós estaremos, através do movimento Trabalhadoras ACS e ACE, sem medo de violência, todas as entidades filiadas ao FENARAS vai adotar o símbolo, que é aquela mãozinha, sem medo de violência, e nos seus documentos, nas suas redes sociais, para identificar que a partir daquele momento, aquela entidade vai estar se preparando para defender as suas trabalhadoras em campo que estiverem sofrendo com essa ameaça. Exatamente. Não é isso? Isso. Parabéns pela iniciativa do FENARAS. Outra coisa, nós estamos colocando aí como proposta para toda a categoria o Dia Nacional de Luta contra a Violência Sexual das ACS e ACE. E a gente colocou no FENARAS uma data sugestiva, como sendo 17 de novembro, data de morte da companheira Alessi, de Camamu, para que a gente lembre que a tragédia pode bater na porta de qualquer um e que a gente precisa se unir, ser solidária a cada trabalhador ACS e ACE e aos companheiros homens, agentes comunitários, agentes de MIS, que abracem essa causa também, que chega de violência contra as mulheres nas suas atividades. Valda, com referência a esse tema, eu quero aqui externar meu total apoio. Você sabe que a gente desde já é voluntário nesse processo, nessa conscientização, nessa luta. O FENARAS está aberto. Se o seu sindicato quer receber uma palestra de uma das nossas psicólogas sobre esse assunto, entre em contato conosco. Nós estaremos fornecendo essa colaboração do FENARAS para a sua base, fazer esse debate. Se você quer a doutora Elane aí discutindo sobre essa política de enfrentamento à violência, entre em contato conosco. O FENARAS vai estar à disposição através do movimento das trabalhadoras ACS e ACR sem medo de violência. Exatamente. Bom, dentro desse tema, se alguma das companheiras ou companheiros que estão nos assistindo tiver alguma dúvida ou dar alguma sugestão, por favor, se sintam bastante à vontade. Nós estamos aqui para contribuir também no aprendizado. Enquanto vocês e a doutora procuram aqui para a gente estar vendo já o próximo tema, bem rapidinho eu queria colocar para vocês o seguinte. Eu e minha amiga Glauciene, aqui do bairro BNH, quando eu cheguei para morar aqui só tinha 32 famílias. Isso há quase 40 anos atrás. E assim, logo que eu passei a ser agente de saúde, há 30 anos atrás, tem um outro bairro próximo aqui. Entretanto, era um matagal. E eu não me sentia segura, porque eu fiquei sendo a responsável por aquela área.
E ela foi comigo. E desde o primeiro momento a gente já identificou essa preocupação que nós tínhamos com a nossa vida, porque era uma área extremamente difícil e perigosa. Não tinha energia, era um matagal, era distante de uma casa para outra. E com isso nós começamos a trabalhar e fizemos o trabalho durante quase 7 anos. E isso foi muito importante, doutora, porque teve momentos não só do assédio sexual, a gente passar por isso, mas também da violência física, ao ponto de uma pessoa imprensar a gente na parede com um punhal. Eu e Glauciene passamos por isso, numa área bastante perigosa. Então, assim, momentos em que a gente teve que chamar a polícia para nos ajudar na visita, para não deixar o morador sem, mas sabendo que ali era uma área de risco. Então, por tudo que a gente passou, nós acreditamos que ainda há, porque também a vulnerabilidade ela continua, porque a população cresceu também. E as áreas de vulnerabilidade também foram, ainda que foram socializando uma, foi aumentando outras. E depois de 2007 para cá, geralmente a seleção pública, o concurso público de agente de saúde, não tem esse olhar voltado para a segurança do agente, inclusive colocando a nossa lei Ruth Brilhante à margem dessa discussão, coisa que dentro da lei Ruth Brilhante nós também já temos uma segurança para isso. Mas, infelizmente, se a gente não colocar isso em prática, vai ser mais uma lei que não vai ser cumprida. Então, o FENARAS está aqui para alertar, o FENARAS está aqui para abraçar, o FENARAS está aqui para denunciar. Então, contem com a gente que nós somos mulheres e uma compreende a outra. Eu acho muito importante essa sua fala, Valda. E eu quero repetir aqui o contato de e-mail do FENARAS. Vocês sabem que o FENARAS foi criado semana passada, é um fórum permanente, é uma entidade de classe que representa ali todas as 5 regiões do país. É muito importante a gente dizer que o nosso compromisso não é com o ajeitado de sindicato A, B, C ou D. O nosso compromisso é com a luta, e a luta é que nos une. E essa luta contra o assédio sexual, contra a violência sexual, é uma luta de todos nós aí na base. E o FENARAS não vai ser omisso com referência a isso. Não mesmo. Eu quero deixar mais uma vez, por favor, FENARAS, FENARAS@gmail.com.br, né? gmail.br. Mande lá a sua necessidade. Ah, doutor, eu quero um modelo de ofício para mudar de área por conta disso. Manda. A gente já tem esse modelo, lhe encaminha. E se a sua entidade não é filiada, para ela ter esse suporte de forma direta e mais rápida e mais ágil, convide a ela para conhecer o FENARAS para a gente poder ajudar. Porque o FENARAS é assim, a sua luta é a nossa luta. A sua necessidade é a nossa necessidade. O seu sofrimento é o nosso sofrimento. É para isso que a gente está aqui. É uma equipe grande. Aqui tem a companheira Valda, tem eu, tem outros colegas advogados de várias entidades que já estão se somando ao nosso trabalho, para que a gente possa trabalhar em Brasília pelas lutas que nós temos que travar lá junto com as outras entidades nacionais, mas em hipótese nenhuma vamos deixar as nossas bases desprotegidas, sem orientação, sem aconselhamento, sem ação direta e suporte às nossas entidades de base. Valda, vamos passar para outro tema, mas eu queria fazer uma lista aqui de homenagem, e é grande. Eu estou de óculos, você consegue enxergar isso aqui? Não, perdão, gente, vocês sabem que eu tenho essa deficiência. Bom, você põe o seu óculos aí e divide comigo, que é muita gente. Todas as lideranças que já passaram pela categoria a nível nacional, a nível estadual, sejam agentes comunitários de saúde, seja parlamentares, inclusive, mas mulheres que sempre estiveram conosco. Eu queria aqui fazer uma menção muito honrosa a 3 pessoas. O que foi, Valda, que você está rindo? Uma companheira colocou ali no chat: nunca mais eu entro numa casa quando estiver um homem só. Fique esperta, viu? Toma cuidado com isso aqui. Eu quero chamar aqui a atenção. A gente já vai agora dar a notícia aí dos comentários de vocês. Mas
independente da bandeira partidária, da categoria, da bandeira de entidade, nós estamos aqui para valorizar todas as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Começo com Tereza Ramos. E eu com a companheira, que tanto fez história também, Ruth Brilhante. E aí, eu quero, em memória, lembrar da nossa companheira Ênia, do Piauí. Eu quero aqui mandar um abraço para todos do Piauí, dizer que Ênia também, já em memória, sempre foi e sempre será um exemplo de mulher forte, batalhadora. A gente conheceu, né, Ênia em vida, conheceu toda a sua força e dedicação para a categoria, não poderíamos deixar de citá-la. Mas eu não vou deixar de citar também a minha chefinha agora, né? Valda, agente comunitário de saúde há 30 anos, liderança classista, parabéns, Valda. Falando no Piauí, da companheira Célia, da companheira Nilda, da minha chefinha. Todo mundo conhece ela como Sol. O dia que ela falou que o nome dela era Maria de Socorro, eu quase caí de costas. Bel, Jezabel, Márcia Jucado, do Acre, nossa presidente do Sindax do Acre. Falando em presidente, presidente do Sindax. Beijo para vocês, viu? Silvia Salgueiro, lá do Mato Grosso do Sul, né? Valdívia, uma alegria só. Do Rio Grande do Sul, foi um prazer lhe conhecer. Cleide Coelho, Poliana Xavier, Valcidélia, Val, lá de Carinhanha. Nossa companheira Marli, de Capim Grosso. Cláudia Regina, lá de Chique. Abraço, Cláudia. Almira, de Ituberá. Almira, minha irmã. Almira, beijo, Mirinha. Você vai comentar todo mundo, senão não vai chegar no final. Você fica aí. Ah, mas Mira eu não posso deixar, né? Né? Rosilda, esposa de Alex, lá de Camamu. Como é que esquece de Rosilda, a Lourinha? Não pode. Conceição de Feira. Conceição. Beth, de Simões Filho. Beth. Érica, da FEGAX. Mônica, do Tocantins. Mônica Lourenço, nossa companheira. Rita, lá de Belo Horizonte. Marleide, nossa presidente da Federação Maranhense. Um abraço, Marleide. Carol, de Rondônia. Agora é secretária de saúde, né? Agora é gestora, mas não deixou de ser agente de saúde e nem deixou de ser presidente. Dinorá, um abraço enorme, Dinorá, nossa grande liderança forte lá no Mato Grosso. Rosileide, de Pernambuco, nossa secretária-geral do FENARAS, um beijo muito grande. Neila, minha companheira, sua amiga. Nossa companheira Aragão, lá de Ribeira do Pombal. Papa. Edna, de Salvador. Guerreira. Cris Milena, do Rio de Janeiro. Opa. Dona Fátima, de Palmares. Lurdinha, vereadora Lurdinha, do Ceará. Quero ir aí, viu, Lurdinha? Me leve. Lourdes, de Recife. É você, Lourdes, ex-diretora da CONAX. Helenita, de Maranguape. Edilza, da FASEC. Marta, do Cinto Saúde do Ceará. Fatinha, de Baturité. Socorro, lá de Sobral. Cleonice, Cocotinha. Aqui. Minha vereadora focada. De Riacho de Santana. Nossa vereadora Maria Serragem. Iracema do Ceará. Beijo, Sema. Dona Zezé de Igaraçu. Luciana de Sobradinho. Nossas amigas Eliane e Joelma de Pojuca. Carlinha, lá de Barreira, dos meninos lá do Sindicato de Barreiras. Um abraço para você, um beijo. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Doutora Letícia, minha colega lá da FEGAX. Dona Helena, lá de Itaúsu, em Goiás. A todas as meninas. Fátima Bezerra, deputada Carmen Zanotto. Nossa ex-deputada Josi Nunes, agora prefeita do município de Gurupi, fazendo a diferença a favor dos agentes de saúde lá. Deputada Maria Rosário, Jandira Fegari, deputada Flávia Moraes, deputada Marta Suplicy, ex-senadora Lúcia Vânia, Gorete, Dona Noquinha do Maranhão, Rosalina, minha Rosa, lá de Trindade, Francisca de Trindade, minha vereadora Elizabeth, lá de Araguapaz, Neidinha de Brumado, minha presidente Evanúzia, do sindicato lá da Chapada Diamantina, Rui Barbosa e região, Rosilda e Antônia de Irecê, Mônica Sanches e Elinalva, lá de Amélia Rodrigues, Gáudia Margosa. Beijo, Mônica.
Gáudia Margosa, Doca e Senira da... Nossa, da Lapa, Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa. Beijo. Cristina de Itaberaba, Edneuza de Catu, Anaraildes, Mônica de Urandi, Rosália de Tucano, Mari Cleide de Itamaracá. Ô, morena bonita, né? Linda. Parabéns, Mari Cleide. Retada. Exato. Núria de Pindaí. Beijo, Núria. Cacau, não esqueci de você não, Cacau. Rio de Janeiro. Cláudia Almeida. Ex-deputada Almerinda de Carvalho. E eu gostaria de falar também para Dirce, Minas Gerais. Dirce, Unaí. A minha amiga Paula, lá de Senador Canedo, Francisca de Trindade, Cleide Cirilo, nossa companheira também de próximo lá de Trindade, Mônica, filha de Ruth, Nina Ramalho, Dona Zefa, Josefa, temos muitas outras, Clívia de Jaboatão, né? Então eu gostaria de, em nome delas, dizer que todos esses nomes... Quem? Eu queria pedir a permissão a nossos agentes de saúde para lembrar de uma mulher que eu tenho um respeito, que eu amo e que é meu exemplo de vida. Na verdade, são 3 mulheres. Minha mãe negona, Tereza, te amo e você é a minha referência de vida, de luta e de força. Minha irmã Paula, que eu vou também chamar para estar ajudando Fenaras agora como psicóloga, é um caminho que eu acredito que ela também é dessa forma revolucionária de ajudar as pessoas. A minha cunhada Valdenísia, que na sua forma religiosa ajuda meio mundo de mulheres, inclusive nesse tema. Então são mulheres que eu aprendi também muito, todos os dias. Então, que o Senhor possa abençoar cada uma de nós mulheres, todas as nossas mulheres, que são trabalhadoras, mesmo que esse trabalho seja, que eu acredito que é o mais importante, que é cuidar do outro sem receber R$1. E vamos à luta. A luta eu acabei de ler aqui, Tancleide, você está na minha listinha aqui, viu, Tancleide? Lá de Morro do Chapéu. Parabéns. Gente, essa é uma singela homenagem. Eu sei que existem muitas outras lideranças nesse país e todas vocês merecem um grande carinho e respeito do Fenaras, de nós aqui. E é em nome de vocês que a gente está fazendo essa live. Muito obrigada, viu? Eu gostaria de passar agora para outro tema que eu tenho certeza que é de interesse de todos vocês, que é o tema sobre a PENAB, né? A questão da PENAB, eu quero fazer aqui com você, Valdo, uma retrospectiva sobre ela. PENAB de 2017, a PENAB de 2017, ela foi apresentada antes da aprovação da Lei Ruth Brilhante. Essa PENAB, ela tem, inclusive, várias divergências de texto. Feito café? Várias divergências de texto com a Lei Ruth Brilhante. Entre elas, aquela questão de fazer curativo, né? E as ações compartilhadas com os agentes de combate às endemias. E eu gostaria muito de colocar para vocês alguns pontos. Pedir aos diretores do Fenaras e também às entidades que representam o Fenaras, aí nas suas bases, para nos encaminharem quais seriam os pontos mais importantes para a gente discutir sobre a PENAB. Entre eles está a questão de trabalho fora da área, o Previne Brasil hoje, a leitura que os gestores fazem sobre área e microárea. Isso também é outro ponto que está realmente incomodando muito, e eu venho alertando isso desde 2019. Esses dias estivemos com companheiros Zé Passos e Rosália, lá de Tucano. Olha, doutora, precisamos de você aqui, que nós temos aqui um problema sério. Tucano está apenas com 40% da sua área cadastrada. E a gente precisa atualizar isso, mas tem 40% de área descoberta. Como que a gente vai trabalhar isso, né? Então, eu imagino que esse também é um ponto que aflige muito aí a categoria nas bases. O que é área, o que é microárea, quando é que eu posso ou não posso sair da área. Eu vou começar com isso,
viu? Começar com a questão do remapeamento de área. Eu gostaria que todos, de forma muito objetiva, que eu quero depois ler os comentários para a gente poder tentar aqui responder alguns. Aqueles que eu não responder ao vivo, eu vou depois colocar a nossa equipe para estar indo no Facebook fazendo na medida do possível as respostas. Se não conseguir, nos procure diretamente, peça a sua entidade para se filiar e tenha esse suporte de orientação, de consulta do FENARAS, viu? Tem muita gente perguntando, viu, Waldo, como é que faz para filiar no FENARAS? Novamente, vou aqui oferecer o e-mail para vocês, fenaras.administração.adm@gmail.br, viu? Vamos lá, pessoal. Eu falando de área e microárea. Esse tema, há muito tempo atrás, é debatido dentro da categoria. Por que tem essa discussão, Valda, entre microárea e área? Porque nós tínhamos no início o PACS e muitos estados, muitos municípios ainda têm esse modo de organização que é o modo primário. Vamos dizer assim, a própria PENAB fala sobre isso. Onde tem até 30 agentes de saúde para uma equipe coordenada por um enfermeiro. Quer dizer, você não está vinculado a um PSF, você tem só as suas microáreas e responde por elas. E aí, em seguida, nós temos a forma mais estruturada, que é os PSFs, né, as unidades básicas de saúde, que tem aí os agentes comunitários de saúde ligados a uma área geográfica do PSF. Mas cada agente comunitário de saúde não responde pela área do PSF, responde pela sua microárea. Então, onde está escrito isso, doutora, na lei Ruth Brilhante? Eu acho importante a gente começar a trabalhar exatamente dentro disso. Permite só uma parte para contribuir. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque quando fala dessa questão que não tem mais a microárea na PENAB e nem na lei Ruth Brilhante, faz entender a alguns gestores tomar atitudes erradas, que é dizer que você é responsável por toda a sua área, mas existe a microárea, essa que você é responsável. Perfeito. Vamos lá. O que é a sua área geográfica de atuação, que é o termo utilizado na Lei 11.350, e, de certa forma, é omisso lá dentro da PENAB. Veja só, o que está lá na Lei Ruth Brilhante? Ela diz assim, artigo 6º, parágrafo 2º, para os agentes comunitários de saúde, para os agentes comunitários de saúde, e eu vou depois falar da área para os agentes de combate às endemias. Tem as duas questões aí que a gente vai tratar, viu? Para os agentes comunitários de saúde, veja o que diz a lei. Artigo 6º, inciso 1, diz assim: residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. Que é isso, doutor? Vamos lá no caput do artigo 6º. O agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da sua atividade. Residir, inciso 1, na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. Significa dizer o quê, gente? Que a sua área de origem é definida no edital. Quando você fez o processo seletivo, você optou por uma microárea, da rua tal até a rua tal, da quadra A, B, C e assim sucessivamente. Foi do PSF inteiro, tem que estar escrito lá no edital. O que fixa legalmente a sua área é o edital do processo seletivo público que você fez. Aí já vai ter muita gente aqui dizendo, mas faz tempo que eu não estou mais nessa área, eu fui remapeado. Então, a gente precisa entender como é que vai funcionar isso. Vamos lá. E diz aí o parágrafo 2º da Lei Ruth Brilhante, do artigo 6º. É vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo. Nesse ponto, eu preciso falar com vocês sobre o que está acontecendo hoje, Valda, dentro da PENAB, uma interpretação que os gestores estão fazendo. Está dizendo o seguinte, olha, se você cadastrou sua área, se a sua área está toda arrumadinha, se você já tem seus hipertensos, se você já tem seus diabéticos, tudo cadastrado, arrumado, então eu vou te deslocar, vou remapear você
porque o colega morreu, porque o colega aposentou, porque a área está descoberta, porque foi criada outra área. E aí tem uma área descoberta, lá está uma bagunça. E agora com o Previne Brasil, eu tenho que ter o cadastro de todo mundo para eu ganhar mais grana, para eu ganhar mais din-din. Vai por CPF, por cabeça agora. Não é um PAB fixo, como tinha antigamente. Né? Eu acho que muitos aqui sabem o que é isso. Antigamente, eu falo antigamente, antes de 2019, o SUS pagava o PAB variável, que era para os programas e as estratégias, e pagava pela quantidade de habitantes definidos pelo IBGE. E era fixo isso, era um valor fixo. Né? E agora, com o Previne Brasil, isso muda. Não existe mais esse PAB fixo. Ele vai variar de acordo com o número de habitantes cadastrados. Isso é importante ser dito. Então, desde 2019, é importante a gente observar, venho colocando isso. Lembro que quando eu me desliguei da Conax, eu fui para as bases, eu fiz inúmeras palestras e seminários alertando os agentes de saúde sobre isso, que no final de 2019, inclusive, o Ministério da Saúde, Valdo, passou dinheiro, din-din. Depois, se vocês quiserem, nos procure, a gente tem a tabela de todos os municípios do Brasil que receberam e o valor exato que receberam para cada município para fazer os cadastros. Exato. Certo? E aí veio a pandemia e meio que tudo isso ficou ali no limbo. Mas esse ano, no final do ano passado, esse ano, começou já os municípios a perderem recursos, porque agora não vem dinheiro pela quantidade de pessoas para cada município, não, pela quantidade cadastrada. E os municípios agora, os gestores, principalmente esses gestores novos, eu tenho certeza que tem muita gente aí que está passando por isso, começou a pegar a agente de saúde, Valdo, tirar da sua área, remapear, achar um remapeamento lá na cabeça do secretário, e pôr o agente de saúde, sai do centro e vai lá para a periferia. Não tem nada a ver com onde ele mora. Mas o que ele quer? Ele quer que vá lá a agente de saúde, cadastre todo mundo, sem se importar com o território, sem se importar com o vínculo com o território, e faz com que o agente de saúde vá para lá. Isso é certo? Não. Pela lei Ruth Brilhante, artigo 6º, parágrafo 2º, você tem que residir na área onde mora. O secretário de saúde, a sua enfermeira, ela não pode lhe obrigar a fazer isso. Doutor, como que eu faço? Para mim é uma coisa muito clara. Olha, eu estou vendo aqui meu amigo Tabosa, lá de Campo Grande, entrando aí para falar com a gente. Boa noite, Tabosa. Tamo junto, viu, companheiro? Tabosa e o Sindicato de Servidores Públicos de Campo Grande estão vindo para o Fenaras aí junto com a Força Total da categoria filiada ao Sindicato dos Servidores lá de Campo Grande. Seja bem-vindo, viu, Tabosa? Fiquei emocionada com a sua fala do recadinho que você mandou para a doutora. Poucos têm essa gratidão que você teve. Parabéns, viu? Tabosa eleito vereador pela categoria dos agentes de saúde lá em Campo Grande, viu? E por todos os servidores. Parabéns. Mas voltando aqui. O que eu faço, doutora? Se a minha enfermeira me mandar para uma área, me remapear e eu não quis, eu não quero, eu não posso, mas o que eu faço? Primeiro, artigo 3º, parágrafo 5º da Lei Ruth Brilhante diz que remapear a área é uma atividade que tem que ser feita de forma compartilhada com todos os membros da equipe. Então, não é uma atividade, não é uma decisão de cima para baixo. O agente comunitário de saúde precisa ser ouvido conforme a lei. Lei 11.350, artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 1º. Inciso 1º. Segundo ponto que eu quero colocar aqui para vocês. Doutor, mas eu sei, e ela não aceita. Ela diz que quem manda é ela, quem manda é ele, quem manda lá no quintal é o secretário de saúde. Pronto. Bom, eu vou lhe convidar a fazer uma coisa. Não brigue, não xingue, não esperneie. Seja bem humilde e diga, certo, ok, você quer que eu saia da minha área e vou para fazer uma área descoberta. Me dê isso por escrito, essa ordem, e assine ela, por favor. Faça isso, viu, Valdo? Primeiro, se ele tiver coragem de assinar e mandar você descumprir a lei federal e assinar,
manda para a gente, porque isso se configura assédio moral. Aí é outra conversa. Então, não esperneie, fale para o seu presidente do sindicato, para o presidente da sua associação. Se você não tem, se organize, porque isso é extremamente importante. Mas se você tem ali a preocupação de bater boca, de não ter cobertura, fala, faço sim, minha enfermeira, com o maior prazer. Só que eu tenho uma lei que diz que eu não posso descumpri-la. E é verdade, viu? Artigo 2º, quero aqui ler com vocês. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Ruth Brilhante, da Lei 11.350, diz assim, ó, incumbe, quer dizer, é obrigação dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas nesta lei. Então, cumprir esta lei é obrigação do ACS e do ACE também. Então, dentro disso, se você está sendo obrigado a descumprir a lei, solicite essa ordem por escrito e assinada. Ah, mas se ela não quiser, então permaneça onde você está fazendo o seu trabalho. Porque qualquer um de nós teremos condições de sobra para poder lhe defender aonde quer que seja, porque você estará cumprindo a lei, viu? Eu quero passar rapidinho sobre essa questão de área, Valda, também para os agentes de combate às endemias. E aqui eu quero fazer uma menção muito direta aos agentes de combate às endemias, Valda. E aqui eu quero dar os parabéns ao FENARAS por mais essa situação de estar atenta à base. Olhar como um todo, né? Porque assim, eu senti muita falta no cenário nacional da fala dos agentes de combate às endemias. Muitas vezes por não ter representatividade dentro das entidades nacionais. Era um ou outro, ou um ou dois. O FENARAS vem, dentro da sua Constituição, no mínimo 30% da sua direção tem que ser agente de combate às endemias. No mínimo. Sim. Isso é para garantir o direito, inclusive de fortalecê-los para se organizar. Porque precisamos ter coragem de nos organizar e procurar as entidades que nos representam, o que a gente quer que nos represente. Então, o FENARAS chegou, mas vocês precisam também criar essa coragem, onde quer que você esteja, para poder se organizar. Perfeito. Vamos lá, com referência aos agentes de endemias, eu quero convidar a todos para a gente fazer a leitura do artigo 4º, parágrafo 1º. Os agentes de endemias, gente, da Lei 11.350, viu? Os agentes de endemias, nós temos uma característica nas suas atribuições. Nós temos aí, com a Lei Ruth Brilhante, 3 parágrafos. Eu estou aqui sempre trocando, né, Valda? Aqui estou sempre para dentro, aqui estou para cá. Vamos lá. Eu ainda costumo com esse negócio aqui, viu, gente? 3 parágrafos. Antes da Lei Ruth Brilhante, o agente de endemia não tinha, só tinha 3 linhas dizendo das suas atribuições. Já fui, inclusive, questionada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, aonde tinha escrito o que era agente de endemia. Veja aí, gente, a seriedade disso e o quanto que a Lei Ruth Brilhante veio avançando nesse processo. Está perfeito? Não, está longe de ser perfeito. Longe. Mas a gente só constrói algo melhor inseridos dentro do debate, no diálogo, né? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. São consideradas atividades típicas do agente de combate às endemias em sua área geográfica de atuação. Isso está apontando para a categoria e para os gestores que as atividades típicas dos agentes de endemias hoje precisam ser delimitadas em uma área geográfica. Isso tem tudo a ver com outro tema que eu quero trazer aqui para o FENARAS. Eu já coloquei isso, porque é uma coisa que vem ecoando das bases, o subfinanciamento dos agentes de endemias. Doutora, fala bonito, mas fala certo aí, que eu não estou entendendo. Gente, por que o governo federal paga por 2 agentes de endemia, sendo que o município tem 10? Isso chama-se subfinanciamento.
E quando a Lei Ruth Brilhante coloca, olha, o agente de endemia na sua atividade típica, o que é essa atividade típica? É a atividade bolsa, é aquela visita em todos os domicílios, visita em todos os imóveis, e aí eu quero discutir com você rapidamente sobre isso. Veja aí, o que importa dizer em sua área geográfica de atuação para essas visitas? Que muitos gestores faziam o seguinte, eu tinha 10 agentes de endemias, Valdo. Aí um aposentou, outro era da Funasa, aposentou também. Aí tem 3 que está no administrativo, não vai para a área, não vai para a bolsa. E aí nós temos lá de 800 a 1.000 imóveis a cada ciclo de 2 meses, ok? Essa é a regra geral, principalmente para quem trabalha com o Aedes aegypti. Bom, o agente de endemia vira puro tapa-buraco. A hora que ele consegue colocar aquela área toda num controle, a hora que ela começa a parar de dar foco, porque você está ali atuando diariamente, fazendo a conscientização, fazendo o controle, o gestor pega você e joga para o outro lado da cidade. E ali você começa tudo de novo. Aí já tem ligação com o primeiro tema, esse negócio de jogar a gente de endemia para um lugar onde a gente não conhece. Então, esse vínculo territorial para o agente de endemia está previsto no parágrafo 1º do artigo 4º, que é a delimitação de área geográfica. Isso garante ao agente de endemia condições dele trabalhar de forma mais eficiente na sua área, ele cuidar disso, mas isso coloca em xeque o subfinanciamento dos agentes de endemias no país, Valdo. Porque a impressão que a gente tem é o seguinte, a agente de endemia, como ele não tem área delimitada, se ele cuidar de 800 imóveis aqui, ele pode cuidar de 800 imóveis do outro lado da cidade. Ele é assim mesmo. E aí a gente tem a exata sensação de estar enxugando gelo. Porque a necessidade de ter o vínculo com o território nesse ponto é crucial, por exemplo, para a gente trabalhar o combate ao Aedes aegypti e a todas as outras endemias prevalentes, né? Então, a gente precisa compreender isso. Então, quando eu falo de área, essa área geograficamente definida está também prevista para os agentes de endemia. Se a sua região, o seu município não tem que ser ponto de pauta de demanda do seu sindicato, da sua associação. Se eles não sabem como fazer, vem para o Fenaras que a gente vai colocar vocês com tudo na ponta da língua para você fazer esse debate aí no seu município. E fazer com isso um debate sobre o subfinanciamento, que isso é atribuição das entidades nacionais, e o Fenaras vai encarar isso como uma missão a nível de Brasília, viu, Valda? Para que a gente tenha, não reda, não contrato temporário, mas agentes de endemias com qualificação para que tenham um processo seletivo ou concurso, que tenham condições de fazer esse trabalho. E que não sobrecarregue os nossos companheiros. Sobre isso, quero deixar aí. Só uma parte aqui. A todos os companheiros que estão colocando aí suas perguntas serão respondidas, tá certo? Pode ficar tranquilo, vai fazendo a demanda. E também aqui mandar um beijo, um abraço e a paz do Senhor para minha irmã querida Wilma, que mandou um cachorrinho com as rosinhas ali. Já aceitei de todo o coração, lindo. Obrigada, viu, Wilma? Mandar um abraço para os blogueiros, nosso companheiro Ivandro, Evandro, Magrão, parceiro, viu? Manda agora é nós, Evandro. Magrão, outra pessoa que poca nas redes sociais que está aí com a gente, a Cacau. Mandar um respeitoso abraço ao blogueiro, ao cara que manja tudo de rede social, Samuel Camelo. Samuel. Né? Nós não estamos aqui, gente, fazendo a discussão de A, de B, de C ou D, quem está certo e quem está errado. Porque é a luta que nos une. Nós não estamos interessados em defender bandeiras de entidades ou A, B, C ou D, porque é a luta que nos une. Quanto mais pessoas lutando, melhor ainda, né? Então, eu agradeço a receptividade, o apoio de todos vocês em estarem divulgando, porque o Fenaras é conhecimento. Conhecimento a gente não divide, a gente compartilha. E é isso que a gente está fazendo. Com referência a, então, áreas geográficas, eu vou aqui aos agentes comunitários de saúde. Com referência à PENAB. Outro ponto que é muito discutido, Valda, é a questão da quantidade de indivíduos que a gente tem para fazer o acompanhamento.
Lá em Curitiba, nós ouvimos a realidade do Rio de Janeiro. O companheiro Ronaldo, presidente do Sindax do Rio de Janeiro, um grande abraço. Para quem não sabe, Ronaldo é vice-presidente do FENARAS agora, né, Valda? Um abraço. Rio de Janeiro vem com tudo na representatividade nacional, e é uma nova esperança, um fôlego aí para a gente reverter a precarização da região sudeste, do Rio de Janeiro, de forma muito especial. E aí, Ronaldo coloca, olha, lá no Rio de Janeiro tem agente de saúde com 2.000 indivíduos cadastrados fazendo acompanhamento. Isso é humanamente impossível, fazer um trabalho de acolhimento definido pela Lei Ruth Brilhante, Valdo. Nós tínhamos, nas PENABs antigas, vamos dizer assim, a 1886, por exemplo, falava em até 150 famílias, 450 pessoas ou até 150 famílias. Esse conceito de família caiu, não existe mais dentro da PENAB, né? Então, nós temos aqui hoje, a PENAB diz que cada unidade base de saúde tem que ter no mínimo um agente de saúde. É outro regresso enorme, que nós tínhamos no mínimo na PENAB anterior, no mínimo 4 agentes de saúde para cada equipe. Agora, uma equipe pode abrir com um agente de saúde só. Se uma equipe tiver 4.000 pessoas, indivíduos cadastrados, e só tiver um agente de saúde, ele já está funcionando. Qual é a qualidade de atendimento, de acolhimento que esse agente de saúde vai ter? Ele não vai passar de um agendador, de uma pessoa administrativa, como muitos já estão... Já está acontecendo. Então, a gente recebeu vários relatos disso, né, Valda? Até de OSs fazendo esse tipo de inversão do papel do agente comunitário de saúde. Em vez de ele trabalhar no campo, ele está servindo como triagem, fazer triagem dentro das unidades de acolhimento. Estou te acolhendo dentro da unidade básica de saúde. Quer dizer, deixa de ter a visita domiciliar como prioridade, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Ruth Brilhante, das suas atribuições. Isso é desrespeito à lei federal, que, diga-se de passagem, é superior à portaria que hoje regulamenta a PENAB, viu? É muito importante dizer isso. Então, vamos lá, gente. Com referência ao número de pessoas, é uma luta que a gente, Valdo, enquanto FENARAS, precisa travar. Não é simples, não é fácil, porque quem redige a PENAB é a tripartite, é o CONAS, CONASEMS e o Ministério da Saúde. É uma luta. É uma luta. Uma luta. A gente precisa levar e ponderar essa questão não só com o rótulo da categoria, mas principalmente com a bandeira da defesa da saúde preventiva na casa da população brasileira. A gente percebe aí as dificuldades que o país está tendo na vacinação, não só agora na época da Covid, mas nas outras vacinações, todos os índices estão caindo. Por quê? Porque os nossos agentes comunitários de saúde, nossos agentes de combate às endemias, não estão sendo, primeiro, recebendo educação continuada com qualidade para fazer isso. Segundo, não estão tendo condições de ir para a área, fazer o convencimento, fazer a educação, fazer o trabalho de abordagem à população. Uma boa parte sem vacinação. Sem os equipamentos de proteção individual, sem os EPIs, no mínimo, máscara e álcool gel. Agora eu fiquei sabendo que está dando 2 máscaras aqui na região da Serra Geral. Quero mandar um beijo, um abraço para a minha Serra Geral. E acredito que está acontecendo no Brasil, a gestão está dando 2 máscaras, e essas 2 máscaras para se passar 15 dias. Como é que o trabalhador vai trabalhar? É a nossa vida, é a vida das nossas famílias, porque não basta só eu me preocupar com a minha vida. Eu também, principalmente, com a vida do outro, com a vida da minha família e com a vida da família que eu estou cuidando. Eu sou uma zeladora daquela família. Mas a gestão precisa ter esse reconhecimento. A gestão precisa ser provocada. A gestão precisa dar as condições de trabalho para que o nosso trabalho lá na base seja bem feito, de qualidade e com segurança para a Dona Maria, para o seu João. Porque senão nós ficamos sem essa condição, que é o nosso produto, que é a pessoa. E olha, vou colocar aqui essa questão da quantidade de pessoas ao olhar da Lei Ruth Brilhante. E aqui no momento que nós estávamos discutindo a elaboração da lei, eu participei
né, ativamente desse processo, e nós sentimos uma dificuldade muito grande. Eu quero chamar aqui a todos para compreender um pouco disso. Qual foi a grande dificuldade? Se eu trago para o texto da lei, eu preciso ter 400 pessoas para cada agente comunitário de saúde fazer, tendo em vista que 400 é o número que o Fundo Nacional de Saúde define o teto de financiamento para cada município. Mas não é 400, não é o número de pessoas para cada agente comunitário de saúde. Já há uma distorção desse ponto. Então, vamos lá. Eu não poderia pôr isso na lei porque eu tenho situações e situações. Eu tenho uma região, Valda, que não tem vulnerabilidade social, que muitas pessoas, inclusive, não aceitam a visita, dispensam a visita do agente de saúde. E aí eu teria um agente de saúde que de 400 indivíduos naquela área, ele estaria atendendo efetivamente 100, 120. Então, nós precisamos compreender o que é conceito de vulnerabilidade social nesse processo. Por isso, nós não tivemos condição de fechar isso na lei. Porque para eu alterar esse número, eu precisava de outro projeto de lei para fazer isso. Né? Então, a gente colocou parâmetros apenas na lei Ruth Brilhante, e que talvez é necessário, daqui para frente, a gente repensar essa discussão, fazer e repensar esse processo. Onde está escrito isso, doutora? Artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Ruth Brilhante. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades dos ACS e dos ACE, compete a definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo agente, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e os seguintes: isso para os agentes de combate às endemias. Então, cabe ao município. Aos agentes comunitários de saúde, aonde está escrito isso? Valdo, eu acho que essa lei aqui ficou faltando dos agentes, cortou, viu? Ficou cortado. Ficou cortado. Deixa eu colocar. Isso aqui é a lei nova? Perdão aí, gente. Artigo 7º, artigo... Pronto. Artigo 6º, para os agentes comunitários de saúde. Artigo 6º, parágrafo 3º. Vamos lá. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades de agentes comunitários de saúde, compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, devendo observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais. Então, hoje, por força da Lei Ruth Brilhante, é questionável o chamado PSF misto, zona rural e zona urbana. E está acontecendo muito. Então, ou você é trabalhador da zona rural ou você é trabalhador da zona urbana, segundo o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Ruth Brilhante. E o inciso 3º fala assim: flexibilizar o número de famílias e indivíduos a serem acompanhados de acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. Doutora, mas como que eu faço para combater esse número excessivo de pessoas que o gestor quer jogar em cima nas minhas costas? Enquanto nós não tivermos um parâmetro nacional definido pelo Ministério da Saúde, definido pela tripartite, o caminho é luta, conhecimento, envolvimento da sua classe, envolvimento, união da categoria. E eu vou dar uma dica aqui a todos vocês. Muitos vão até desconsiderar, mas não desconsidere, viu? Isso é a grande força da nossa categoria hoje. Conselhos municipais de saúde. Se você não tem hoje condições de brecar a enfermeira, de brecar o secretário de saúde, que está pensando só na questão da cobertura para ganhar o recurso que está perdendo no Ministério da Saúde, e sacrificando o trabalhador e sacrificando a população que não vai ter um trabalho de qualidade, eu estou aqui te dando a sugestão: vá para o Conselho Municipal de Saúde. Ah, mas o conselho é político. Então seja político, entre nele.
Entre pelo sindicato rural, entre pela associação, entre pelo sindicato, entre pela associação de moradores. Entre como trabalhador. Entre como trabalhador, entre como profissional, entre como sociedade civil organizada, mas esteja no Conselho Municipal de Saúde. Aqueles estados, aqueles municípios onde o agente de saúde faz parte do conselho, esse tema ele vai ser abordado e o conselho tem condição de deliberar sobre isso. Inclusive, colocando a gestão municipal na obrigação de conduzir de acordo com a resolução do conselho. Doutora, como que eu vou fazer isso? Cifilino Fenaras, vem para cá, pede ajuda para a gente, que a gente está aqui disposto a te ajudar com a orientação, se for preciso com reuniões remotas. Daqui onde eu estiver, a gente marca e vamos orientá-los de como fazer um modelo de resolução, como abordar o conselheiro, como fazer esse remapeamento, como propor isso para a gestão municipal. Estou aqui mandando um abraço para Tucano, estou indo aí daqui uns dias para a gente fazer esse trabalho de remapeamento, de orientação. E vou dizer mais, viu? Os gestores não têm qualificação, equipe qualificada para fazer remapeamento. Se a categoria se organizar, se o sindicato souber, vocês conseguem muita coisa nesse momento. O pulo do gato está aí. Eu queria só mostrar para vocês, eu tirei aqui quantos sindicatos aqui da Serra Geral, eu tenho 42 municípios na minha responsabilidade sindical. E eu peguei a portaria e nessa portaria tem todos os nomes dos municípios e também os valores, não só os nomes. Tem os nomes e os valores que veio para cada município para o remapeamento. Então, passei sobre esse tema. Quero aqui colocar para vocês, é um tema que está no radar do Fenaras, a questão da alteração da PNAB, para que se garanta um quantitativo máximo, para que a gente tenha condições. Se seja 750 pessoas, está muito, vamos discutir. Se é para a gente colocar esse limite, se é para a gente trabalhar junto ao CONASEMES, para que a gente cumpra a lei de não tirar você da área. Doutora, como é que eu faço para eu alterar minha área? Tem duas possibilidades que a própria lei multiplicante garante. Artigo 6º, parágrafo 4º, que é o caso que a gente já leu aqui, da violência, da ameaça contra o trabalhador. Você pode pedir para mudar de área, independente de você morar ou não morar lá. E quando você adquirir casa própria. Então, isso vale para o agente comunitário de saúde. Mas existe outra situação no remapeamento. Mas toma cuidado com isso, porque mudou o gestor, mudou o prefeito, mudou o secretário. Se ele quiser lhe perseguir com isso, ele vai fazer se você só tiver de boca esse remapeamento. Nós precisamos oficializar isso através de decreto de portaria para a gente ter esse documento em mão e isso avalizado pelo Conselho de Saúde. É a melhor opção, viu? Isso, desta forma, você está respaldado, porque o artigo 10 da Lei 11.350 diz que causa de demissão por justa causa, deixar de residir na área onde atua. Nós precisamos trabalhar e compreender melhor isso aí, viu? Outro ponto da PNAB, que é importante a gente considerar agora, é a questão do Previne Brasil, Valdo. Eu queria tratar desse tema em outra live, questão do financiamento. Até porque tem várias perguntas ali extremamente importantes para o tema, inclusive agentes de saúde, agentes de endemias que não foram vacinados. E ali, por exemplo, tem a pergunta o que fazer nesse caso do agente de saúde ou de endemia que não recebeu a vacinação, então sendo obrigados para ir para a área. Como fica também a área que o agente sai por um motivo ou por outro de licença, seja de doença, seja de particular, enfim, a área fica descoberta ou a gestão pode fazer uma contratação? Perfeito, perfeito. Olha lá, gente, Valda, você coloca um tema espinhoso, que é contrato temporário, né? A legislação federal, lei em vigência, veda expressamente contrato temporário. E aqui eu chamo muita atenção para a gente ter cuidado com esse processo de contratos, ainda que seja para a gente fazer algo ali temporário, porque o gestor ele se aproveita dessa fragilidade e de temporário passa a ser permanente. E a conquista da emenda constitucional para aqueles que tiveram esse direito garantido, grande parte do Nordeste, Estado de Goiás,
e alguns estados aí, Brasil afora, alguns municípios conquistaram esse direito, fazendo valer a emenda 51. Mas uma discussão que a gente fez no FENARAS, que é a precarização dos contratos, ela está chegando, inclusive, nessas regiões onde a emenda 51 foi implantada. Exatamente porque os gestores municipais não querem mais fazer concurso ou processo seletivo. Morre um agente de saúde, aposenta um agente de saúde, e ele, em vez de contratar, fazer novo processo seletivo, ou ele redistribui a área, ou ele faz um contrato temporário. Utilizando o Previna Brasil e o Brasil Sorridente. Exatamente. E não dando a nomenclatura de agente de saúde, mas de visitador. Mas com as mesmas ações de agente. Com as mesmas atribuições. E o pior, tem locais, aí eu vou citar Goiás, vou citar Bahia, que ele está contratando para ficar livre da fiscalização, e isso vai ser objeto de denúncia do FENARAS. A gente já está fazendo esse levantamento, nós vamos para o Tribunal de Contas da União, porque isso é recurso federal, e eu acredito que isso é uma fala muito forte, inclusive da companheira Cacau, que vem criticando, e vários outros criticando a fragilidade desses recursos que são encaminhados para os municípios e não há nenhuma fiscalização disso. E isso está fragilizando demais a conta categoria. Então, veja só, contrato temporário é vedado pelo artigo 16 da Lei 11.350, e é importante a gente observar o seguinte: nesse momento de pandemia, você fez o seguinte questionamento, Valdo: como é que eu faço para dizer não? O que eu tenho que fazer? Se eu não vou, o colega que quer contrato vai. Como é que a gente vai fazer com isso? Só para contribuir. E aí, com essa ação, acaba, inclusive, enfraquecendo a ação das entidades no município, porque indo aquele que não é desprecarizado, acabou obrigando o que é precarizado acabou obrigando os que não é desprecarizado. Perfeito. Então, olha só, como resolver isso? Primeiro, nós precisamos ter uma ação concreta. A Lei 11.350, ela fala que para o repasse do incentivo, do financiamento, do custeio, do piso salarial, o Ministério da Saúde, a União, exigirá do ente contratante a comprovação do vínculo direto do trabalhador. E isso não está acontecendo. Segundo ponto que a gente precisa compreender aqui, Valda, aqueles que já estão desprecarizados, que são servidores efetivos, nós temos que ficar vigilante quando se faz processo seletivo com a cláusula de contrato temporário. Porque isso nós estamos aí, literalmente, eu vou usar uma expressão que nem é interessante não, mas para o português bem claro, criando cobra para se picar. Por quê? Porque vai ter um momento que você vai querer fazer a luta, mas o colega que é temporário tem cabresto e ele não vai para a luta. Aí vai chegar que momento? Agora que os gestores estão precisando mandar os agentes para fazer cadastro, mandar os agentes para fazer triagem, busca ativa das pessoas para serem vacinadas, mas não querem vacinar os agentes de saúde, os agentes comunitários. Vai para o combate ao Aedes aegypti, nós estamos no período de chuva, coloca os agentes de EMIS para fazer visitação domiciliar ou intradomiciliar para fazer o combate ao Aedes, mas não quer vacinar o trabalhador. Sendo que dentro do protocolo nacional nós estamos inseridos como trabalhadores de linha de frente, tanto no protocolo nacional de vacinação, como na questão da Lei 14.023, que nós temos lá a garantia de que o OCS e o OCE têm prioridade por ser trabalhador da saúde, trabalhador de saúde, na atividade essencial. Depois a gente vai, inclusive, fazer uma abordagem bem clara sobre o que é a diferença. Doutor, por que fala trabalhador da saúde, trabalhador de saúde? Nós somos trabalhadores de saúde. Deixar isso muito claro aqui, viu? De saúde. Não dá que vai para trabalhar dentro do sistema de saúde. Nós somos profissionais de saúde, viu? É importante ser dito isso. Então, Valda, eu quero deixar aqui
um recado para todos os colegas ACS e ACR, que a precarização precisa ser considerada como uma ameaça real, não só os companheiros que ainda não foram efetivados, não tiveram seu vínculo desprecarizado, mas aqueles também municípios que já estão desprecarizados e que a ação de contratos dos agentes de EMIAS, a ação de contratar agente comunitário de saúde, passa a ser uma ameaça real também para a categoria. Isso tem todo fundamento, gente. Na medida em que eles conseguem, eu tenho sempre uma defesa aqui nessa região e agora vai ser pelo Brasil. Quando um município, que agora os municípios, pelo menos aqui da Bahia, do Nordeste, está fechado em consórcio. E aí esse consórcio é uma área onde os prefeitos se juntam entre 10, 15, 22 municípios, elegem um presidente e criam um corpo. E ali eles decidem, o que eles decidem ali, acabou. O que acontece? Muitos municípios estão utilizando o Previna Brasil, como eu coloquei, e a questão do Brasil Sorridente para fazer essa contratação de pessoas. E agora, com a mudança de gestão, onde muitos gestores prometeram nas suas campanhas, emprego, não sei o quê, agora estão pegando as pessoas para dar esse emprego, porque sabe que está faltando o profissional agente de saúde e o profissional agente de endemias. Então, está contratando e com isso está nos sufocando, que futuramente, e não vai demorar muito, a gente pode se encontrar em situação que não teremos autodefesa, o quanto nós estamos aqui. Então, nós precisamos abrir nossos olhos agora e começar a voltar a fazer esse trabalho de defesa do nosso trabalho. Perfeito. Gente, eu quero repetir aqui, todos vocês que estão aí deixando a sua contribuição, com comentários, com questionamentos, siga a página do FENARAS, clica lá no sininho, compartilhe esse link, peça o pessoal da sua base, porque aqui você vai ter compartilhamento de conhecimento. Nós estamos aqui para lhe ouvir. Eu estou vendo aqui vários comentários a respeito. Eu queria pedir à senhora para puxar mais um pouquinho lá em cima, que eu acho que tem umas perguntas no início que não deu tempo eu anotar. Tá, o que você... Por favor. Umas perguntas dos companheiros aí. Doutora, eu uso óculos, eu não consigo chegar nessa rapidez, não. Bom, vamos lá. Tem alguém aqui falando assim, a federalização é que vai resolver o nosso problema. Olha, eu quero dizer aqui, o FENARAS não vai correr desse debate não, viu? Eu entendo que o centro dessa questão não é a federalização, é a desprecarização. Então, se vocês querem usar a fala da federalização como um caminho para se alcançar o objetivo desprecarização, estou aqui para discutir esse caminho e tantos outros, né? Eu acho que o que importa, o objetivo final é desprecarizar o vínculo, é desprecarizar o acesso à insalubridade, é desprecarizar o acesso ao PEMAC, que agora é Previne Brasil, é desprecarizar o PQAVS, é garantir os direitos conquistados lá em Brasília. Saiu o direito do papel aqui, do papel, e isso entrar na sua vida de forma real, garantir um plano de carreira decente, isso chama-se desprecarização, né? Então, se esse tema a gente puder discutir, eu quero fazer esse debate com muito respeito por todos, porque Valda, eu tenho sido criticada por um monte de gente por falar disso de forma muito aberta, né? Doutora, não fala isso não, porque tem muita gente que vai te criticar. Primeiro, enquanto à frente da confederação no processo jurídico, eu nunca destratei absolutamente ninguém que viesse com a proposta da federalização. Coloquei em dúvida, coloquei vários questionamentos sobre a efetivação dessa ideia, dessa proposta. Porque falar da federalização é uma coisa, dizer como ela vai ser colocada em prática é outra. Então, não cabe a mim dizer assim, olha, você está certo, você está errado. Eu quero ouvir. Porque dentro do meu conhecimento a gente precisa. A ideia da federalização não é minha. Então, quem defende essa ideia tem que ser ouvido. De forma muito tranquila, democrática, e é nesse propósito que a gente está se
está se colocando aqui. Fenaras a categoria. Se é categoria, quem fez essa ideia merece o meu respeito, merece o respeito de Valda enquanto presidente do Fenaras e merece o respeito de todos os colegas. Respeito para ser ouvido, né? Agora, vamos discutir a ideia. A gente pode melhorar, a gente pode alcançar outros objetivos, a gente pode trabalhar a desprecarização, porque hoje, segundo os nossos levantamentos, nós já estamos aí com 50% dos agentes de saúde precarizados, Valda, no nosso país. Então, não dá para você fechar os olhos e jogar esse assunto para debaixo do tapete. Não dá. Não dá para ter agente de saúde de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Não dá. Eu tô na média. Então, não dá para aqueles que têm direito ao piso. Eu tenho direito ao piso, eu sou beleza. Eu tenho direito ao plano. Eu sou melhor ainda. A lei não é só para todo mundo. Por que tem que ter uns melhores, outros piores? Né? Se é falta de conhecimento, vem para cá que a gente vai compartilhar conhecimento. Se é falta da lei ser aprimorada, então vamos aqui lutar por isso. A gente vai trabalhar isso com certeza, no objetivo de fazer com que o direito conquistado em Brasília chegue na mão, no bolso de cada agente de saúde, na vida de cada pai e mãe de família, tá bom? Não, e principalmente porque nós que somos liderança, nós que somos trabalhadores, o que a gente prega a vida inteira? E que é necessário, o que eu sei mais um pouco na minha área, eu ensino a doutora. O que ela sabe mais um pouco na área dela, ela me ensina. Isso somos nós, agentes de saúde. De carreira. Você também é agente de saúde com a mesma data de trabalho que eu, mas você não teve a oportunidade de ir para Brasília, você não teve a oportunidade de estar no sindicato, você não teve a oportunidade de estar na entidade, enfim, tantos outros motivos. Mas cabe a nós, que estamos um passo à frente, trazer você conosco para estar com um passo à frente também. Estamos juntos para que a gente possa trabalhar mais ainda para que esses 2 passos se tornem 4, para mim e para você. É assim que eu acredito no crescimento, é assim que o Fenaras acredita no crescimento. O crescimento, ele tem que fazer parte da categoria, inclusive no envolvimento de buscar esse que pouco sabe. Ok. Gente, vamos já encaminhar para o nosso encerramento, 1h30 de live. Quero aqui agradecer a todos os que participaram. Acho que foi uma pergunta ali importante. Olha, as perguntas que a gente não conseguir responder... Isso aí. Cadê, minha amiga? Cadê? A Cleidiane Soares fez uma pergunta, só que eu não estou conseguindo recuperar aqui o seu questionamento, Cleidiane. Mas a gente responde aí no Facebook para todo mundo. Aqui, se você puder anotar, anota aí. A gente vai gravar. Foi super interessante. A gente vai gravar a live, vai estar disponível no Facebook, mas é importante você compreender a hierarquia das leis, para que você entenda a força da PENAB na sua vida. E mais do que isso, vamos lá. Diante da legislação, nós temos como primeiro ponto a Constituição Federal. Então, seria a nossa primeira, abaixo dela vem todas as outras leis, Constituição Federal. Em segundo nível, temos os códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil. Em terceiro, nós temos as leis complementares, que aí eu vou dar um exemplo para você, a Lei 173, que fala da vedação, da questão do aumento de reajuste salarial para os servidores públicos, esse ano até dia 31 de dezembro. A Lei de Responsabilidade Fiscal é outro modelo de lei complementar, então ela está em um terceiro nível de hierarquia. Quarto nível de hierarquia está as leis federais, que está a Lei Ruth Brilhante. Então, acima da Lei Ruth Brilhante, acima da Lei 11.350, só temos as leis complementares, os códigos e a Constituição Federal. Então, só essas 3 é que podem definir algo contrário à Lei Ruth Brilhante, e aí você deixar de cumprir a Lei Ruth Brilhante para cumprir o que está escrito na lei complementar
está escrito no Código ou que está escrito na Constituição. A lei Ruth Brilhante está acima do quê, doutora? Dos decretos, está acima das leis estaduais, está acima das leis municipais e acima das portarias. Então, veja só, a PENAB é o quê? É uma portaria que está bem abaixo, hierarquicamente, no processo de regulamentação das suas atividades. Então, por definição do artigo 198, parágrafo 5º, só a lei federal poderá regulamentar suas atividades. Então, qualquer lei municipal, qualquer portaria que contrarie a lei Ruth Brilhante, ela não prevalece sobre o texto da lei Ruth Brilhante. Então, nós precisamos compreender a importância da lei Ruth Brilhante e entender que a PENAB, ela, na boca de enfermeiro, na boca de gestor municipal, ela é lei. Mas na boca do agente comunitário de saúde, na boca do agente de combate às endemias, ela precisa ser portaria, porque lei quem tem somos nós. Exatamente. Lei federal. Então, não perca a oportunidade, não tire do seu material de trabalho a lei Ruth Brilhante e compreenda ela de cabo a rabo, porque ela é literalmente o seu escudo. Né? Eu tenho dito para aqueles que conhecem a lei Ruth Brilhante, ela funciona igual o escudo do Capitão América. Né? E ela ao mesmo tempo, te defende, ao mesmo tempo faz uma arma na sua mão para aqueles que sabem e compreender melhor, usá-la melhor, ok? Então, gente, hoje é Dia Internacional da Mulher. Eu li aqui um comentário, mulher tem que ser todos os dias, concordo em número, gênero e grau. Também. Mas hoje é importante pela luta em defesa da igualdade, é pela luta em defesa das mulheres, o espaço que a mulher tem que ocupar na sociedade, na política. Quando a gente homenageou aqui, eu queria só dizer para a Silvia, lá de Salgueiro, Silvia, pelo amor de Deus, você foi uma das primeiras que eu falei o nome. Quem manda você piscar? Silvia Salgueiro. Chegou atrasada. E mandar um abraço para Solange, para a Verônica aí de Dourados. E eu quero dizer a vocês que hoje, Dia Internacional da Mulher, é para a gente refletir que esse dia ele é um dia para lembrar da luta das mulheres pela igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades dentro do trabalho. E aí vem o tema da violência, foi muito oportuno. Dentro do processo político, eu estou aqui, quero dar os parabéns a você, Valda, que é um agente de saúde. Valda foi candidata a deputada em 2018. Na Bahia, teve em 80% dos municípios baianos voto. Teve 23 mil. Obrigada, minha Bahia. E 34 Obrigada, votos. Povo. Então, é um exemplo de força de mulher. E eu quero, com o seu exemplo, dar os parabéns, com o meu exemplo, dizer para todas as mulheres: nós somos fortes, nós somos capazes e nós fazemos sim a diferença na luta pelo trabalhador, principalmente nós que estamos engajadas nesse dia a dia, com a nossa sensibilidade, com a nossa responsabilidade. Quero mandar um beijo aqui para Neide, de Jequié. Neide, você é uma das vozes da resistência, é isso aí. Nunca pessoa... deixe ninguém dizer que nós não somos capazes. Somos sim. Perfeito. Bastamos ter fé em Deus, coragem, determinação e pronto. Pronto. Eu quero mandar um abraço a todos de verdade. Vamos construir uma agenda permanente de diálogo, de debate. Quero convidar todos vocês a participarem do FENARAS como fórum permanente, como uma entidade que vai ser sua voz em Brasília, também sua voz em Brasília. Estamos lá para somar. Agradecer ao deputado Leonardo, doutor Leonardo, agradecer ao deputado Rubens Bueno, agradecer a todos os parlamentares que passaram semana passada pelo fórum. Sola. Ao deputado Sola, ao deputado... Maria do Rosário. Benedita. Olha, nós tivemos aí até a grata satisfação. Obrigada, Leite, por ter conquistado esse vídeo para a gente, que a gente vai jogar logo aqui nas nossas redes sociais. Maurício Randes, deputado federal, autor da Emenda Constitucional 51, tá junto com a gente também, mandou um abraço, recuperando aí os 15 anos de Emenda 51, não poderíamos deixar ele de fora,
né? Então, ao deputado Ricardo Barros, líder do governo, que também passou por lá, muito obrigado pela sua atenção. E dizer que a gente está trilhando, começando os nossos primeiros passos, mas nada que o tempo e o trabalho não estabeleçam como verdade. Mandar um abraço para Paraíba, mandar um abraço para toda a nossa categoria do Brasil e dizer para as mulheres, sejam firmes, fortes e vamos fazer a diferença. Muito obrigada, gente. Está com você, Valda. Gente, muito obrigada, boa noite. O Dia das Mulheres que se comemora já passou, mas para nós é todos os dias. E vamos procurar da próxima vez comemorar assim já de manhã, para a gente já levantar cedo e falar, hoje é meu dia, não trabalho, só vou ouvir palestra e vou aprender e ensinar também. Dizer a vocês que, e pedir também, mesmo que seja improvisado, que seja na estrada, que seja num quarto de hotel, que seja na casa da vizinha, o dia que nós chamarmos vocês para uma live, venha. Não importa o ambiente, não. Dando para vocês prestarem atenção e entenderem o que nós estamos falando para ajudar vocês. Pronto, é o que basta para a gente. Pode ser aqui, pode ser no meio da rua. É o que vai valer a pena, vai ser isso. Sempre a gente está colocando. E acho até que, doutora, me permita a gente colocar, porque são alguns temas ali. Um tema é esse, para a gente enfrentar e ouvir essa questão da federalização. O outro é a questão da aposentadoria, que também perguntaram ali na questão, e eu acho que tem que ser uma live, não pode ser apenas uma resposta. Em relação se a gente tem direito a aposentar com piso ou não, isso tem que ser mais profundo. Também a questão, ainda dentro da PENAB, o que fazer para conter a questão ai, meu Deus, do contrato, da contratação temporária. Então, acho que esse tema ainda vai durar mais um pouco, porque é um tema atual, é um tema que os gestores estão colocando na prática, assim, absurdamente. Então, é isso, meu povo. Estamos aqui para ouvir, para ajudar vocês, e vocês também nos ajudar, que também vocês nos ensinam muito, todos os dias. Dizer que o FENARAS está aqui de braços e de todo o coração aberto para todos e por todos. Esse é o trabalho de toda a nossa direção, abraçar aí essa direção que acreditou, que está apostando, todo mundo com muita vontade de trabalhar por esse Brasil afora e buscar fazer a diferença para melhorar um pouquinho a vida do nosso povo. Assim como você também, doutora. Muito obrigada, viu? Mais uma vez você faz história sem ganhar R$1, ainda está aqui, como você fez lá no passado pela Confederação. Estamos aqui para honrar esse trabalho. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. É fundamental para a gente. Gente, Feliz Dia das Mulheres. Temos muitos assuntos aí para debater. Vai ser motivo de outras lives, tenham certeza. Fiquem ligados no FENARA. Acesse lá o nosso Facebook. Siga nosso Instagram. Logo, logo estaremos mais organizados, né, Valda? Que a gente está começando agora. Mas a gente vai ter importância não de dar o recado do mesmo jeito, né, gente? A gente anda muito, então não tem que tiver embaixo do pé de pau, a gente faz. Um beijo, gente. Um abraço, Ivandro. Um abraço, Leide, por estar nos ajudando aí na divulgação. Abraço à Interação, ao Roberto, a todos vocês, a Robertinho do Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Magrão, fica com Deus. Um abraço, companheiro. Meu povo, Deus abençoe. Antes de dormir, eleve seu pensamento ao Senhor, que Ele vai dar força para a gente vencer todas as nossas batalhas. Faça com fé e acredite, viu? Valeu.